Saudações atuais! Chegamos com mais um episódio do Cidade Atual Podcast, aqui no canal Cidade Atual Portal e Podcast. Eu sou Vinícius Soares e na próxima uma hora vamos receber aqui os advogados Ismael Gaia e Fanny Rodrigues para a primeira sabatina sobre as eleições para a diretoria executiva da OAB Subseção Marabá no triênio 2025-2028, 2027, né? Vai até 2027. Então, eu estou aqui acompanhado do Igor Silva. Boa noite, Boa noite, Vinícius. Igor. Boa noite a toda a nossa audiência. Boa noite aos ilustríssimos advogados, doutor Ismael, a doutora aqui presente, doutora Fanny. Sejam muito bem-vindos ao programa. Se você aí que está nos acompanhando pelo YouTube ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você inscreva-se, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe o nosso vídeo, isso ajuda o nosso trabalho a crescer. Doutor Ismael, doutora Fanny, obrigado pela presença, boa noite para vocês. Doutor Ismael, começar pelo senhor, uma saudação inicial para a nossa audiência. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Igor. Obrigado a todos os espectadores aqui do seu programa. É um prazer e uma honra estar aqui para debater, falar de propostas, seja para a advocacia, seja para a sociedade, da atuação da nossa tão renomada e veneranda OAB de Marabá, que está com pleito aí marcado para o dia 18 de novembro. E nós estamos aí, né, Fanny, concorrendo com uma chapa aí, Fortalece a OAB Marabá, número 45. E é uma honra e um prazer estar aqui para responder as perguntas aqui de vocês. Fanny. Doutora Fanny, obrigado por participar aqui do Cidade Atual Podcast. Nós que agradecemos, eu agradeço a receptividade de vocês, agradeço ao público também, a audiência. Já conhecia, né, o portal, já conhecia os podcasts, o Igor, Vinícius, que é muito querido. E estamos aqui em nome da chapa, em nome das mulheres da nossa chapa. Nós temos mais duas mulheres, que é a doutora Wilma e a doutora Andréa Bassalo. A doutora Wilma é a nossa vice, a doutora Andréia é a nossa secretária adjunta. E estamos aí com a chapa, com muita propositura, muita vontade de trabalhar, muita vontade de retomar aquela advocacia atuante, aguerrida e fortalecida e combativa. Doutor Ismael Gaia, que concorre pela chapa Fortalece o AB Marabá como presidente, a doutora Fanny como secretária-geral. E nós vamos, assim como nós estamos hoje aqui convidando vocês, na próxima semana vão estar aqui o doutor Rodrigo Botelho, a doutora Joana, presidente e vice-candidatos à presidência e vice da UAB. Doutor Ismael, você já foi presidente da UAB lá no triênio de 2017? De 2019 a 2021, lembrei. É um desafio muito grande ser presidente e representar a advocacia na região, lembrando que Marabá, além de Marabá, outros municípios também se servem da nossa subseção aqui? Na verdade, Vinícius, eu costumo dizer que estar à frente é uma responsabilidade muito grande. Até porque a nossa subseção já se comporta mais de 1.300 advogados. Havia uma atuação na nossa gestão, e desde a gestão de Haroldo Gaia, que a gente costuma sempre dizer que cada presidente, cada grupo dá uma contribuição e fortalecimento para a nossa instituição. E hoje, a nossa instituição OAB, não é só você sentar na cadeira e dizer, eu sou presidente. Não, muito pelo contrário. É uma responsabilidade muito grande porque você fala em nome da advocacia e fala em nome principalmente da sociedade, principalmente quando você lida e trata com os órgãos públicos, da qual nós buscamos direitos para o cidadão como um todo. Então, estar à frente é uma responsabilidade tremenda e isso tem que estar justamente com valores e princípios e éticas da advocacia e de nossa profissão, da qual rege tanto a nossa lei federal, 8.906, quanto a própria Constituição, que determina e estabelece que o advogado ele é essencial à administração da justiça. Doutor Ismael, você é irmão do Haroldo Gaia, eu queria que você, antes da gente continuar a conversa, falasse para a nossa audiência um pouco da sua história, quem é o Ismael Gaia, né, onde mora, qual a idade tem, a família, para a gente já ir conhecendo um pouco mais do Ismael Gaia, Vinícius, além do advogado. Eu até tenho muitas reservas de falar de mim,
Porque, na verdade, eu tenho uma paixão tremenda pela OAB, pela instituição, por conta de conquista, de valores. E a única coisa e a mais importante que eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó é o servir. Servir o advogado, servir a sociedade. E saiba que esse servir é um servir de forma voluntária, por amor, por princípios, por acreditar que nós podemos viver em sociedade, uma sociedade justa e fraterna. Portanto, às vezes todas as entrevistas que eu tenho feito, eu até falho nessa parte de falar de mim, mas assim, eu sou oriundo de Cametá, minha avó era batedeira de açaí e meu irmão já na posse, quando nós tivemos a posse, ela eu jogava caroço de açaí para ela. Ele também fazia isso. E eu fiz um comparativo disso quando eu assumi a presidência da OAB, que era ele, fui o sucessor dele na época, quando ele me passou a beca de presidente da OAB, que foi o mesmo que ele me passou de jogar caroço de açaí para nossa avó. A Isabel está aqui, minha sobrinha, mas isso não tem preço, porque eu servia a sociedade em Cametá, jogando caroço de açaí para a primeira batedeira de açaí lá. E quando eu vim para Marabá exercer a advocacia, eu aprendi um amor que é a paixão de advogar, servir o cidadão, porque quando a gente diz que o advogado é essencial à administração da justiça, a sociedade ela precisa ser ouvida na criação de políticas públicas, na criação de projetos sociais. Eu vi aqui no quadro, lá na espera, o quadro de vocês muito bonito, o projeto, e é isso que os políticos do Brasil eles precisam ajudar, patrocinando, projetos destinados a projetos assim, porque eu vejo que eu servir a sociedade, o que é de suma importante, nós precisamos nos doar. Aquilo que a gente estudou, a gente precisa não só como profissão, mas fazer um pro bono também, para ajudar aquele cidadão que não consegue um atendimento na defensoria por conta do volume de demandas, mas se cada advogado fizer isso um pro bono, pelo menos, é possível você colaborar com a defensoria pública, com a demanda de pessoas carentes. Por isso que a gente participava, né, desde a época da gestão da Haroldo Gás, em ações para a sociedade, cobrando do judiciário, cobrando dos órgãos públicos, fornecimento de carteira de trabalho, carteira de RG, habilitações para o cidadão, para aquele que é difícil ter acesso a isso. Portanto, veio, eu já até fugi do assunto, Vinícius, como é, eu até Mas, doutor Ismael, o senhor falou que representar justamente essas conquistas iniciadas ainda na gestão do seu irmão e posteriormente na sua, nós teremos a oportunidade do de senhor falar, né, detalhar tratar algumas disso, dessas né? conquistas. Mas eu queria colocar a doutora na conversa com a nossa audiência, porque as comissões da ordem são mecanismos importantes de contato com a sociedade, de fortalecimento da própria categoria. Enfim, eu gostaria que a senhora avaliasse a atuação da atual comissão de mulheres da advocacia, como ela pode desempenhar um melhor trabalho caso a chapa de vocês saia vitoriosa deste pleito? Igor, nós tivemos, na gestão do doutor Haroldo e na gestão do doutor Ismael, nós tivemos a atuação de mulheres muito importantes, de comissões muito importantes, advogadas que se doaram, vamos lá, de corpo e alma. Tá? Nós temos colegas advogadas que abriram mão da própria advocacia para o seu sustento, para se doarem em um trabalho muito bonito, tanto à frente da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão de Direitos Humanos, inclusive, a doutora Wilma, ela trabalha no combate efetivo à violência doméstica, a doutora Cláudia Chini, nós tivemos Então não se outras restringiu à comissão da mulher não, esse a protagonismo. atuação não foi só direcionado à OAB, ao direito das advogadas, também junto à sociedade, conforme o doutor Ismael passou, nós tivemos atuação aí ininterrupta. Era junto ao Conselho da Mulher, era junto ao Conselho da Criança e Adolescente. Então, nós tivemos aí uma atuação muito frequente, muito atuante. Hoje, nós temos no nosso programa, nas nossas propostas de gestão, temos
propostas nesse sentido de fortalecimento, de participação da OAB, das comissões junto à sociedade, das comissões junto aos conselhos, para defender o direito das mulheres, das crianças, de adolescentes, da diversidade. Então, nós temos aí uma proposta um plano de gestão que ele vai abranger não só as advogadas, mas também a doação, igual o doutor Ismael estava falando. Foram várias conquistas, né, Fanny? Hoje nós Tivemos. temos a Patrulha Maria da Penha, tivemos uma delegacia da mulher que funciona 24 horas e aos fins de semana. Muitas conquistas que essa comissão da mulher, encabeçada por Wilma, Cláudia, Infelizmente, a Thaís, doutora Wilma Fanny, não pôde vir, mas ela está à frente disso acho que deve ter uns 10 a 12 isso, anos. E é um caso particular para ela, não perdeu a também. filha em razão de um caso de violência doméstica, né? Isso. E realmente a gente percebe uma atuação Bem, dela já há bastante tempo bem nesse consciente. ativismo aí. Houve aquela aprovação da lei Somos Todos Maria da Penha em Marabá, não é, que obriga a fixação, né, em estabelecimentos Sim. comerciais, hotéis, restaurantes, E é um bares ponto do importante, cartaz. Vinícius, desse da Wilma, forte ela se tornou por conta dessa bandeira que ela transformou a dor dela num instrumento de luta. Eu lembro da época que esse fato infelizmente ocorreu em Paraupebas, nós montamos uma comissão de advogados para estar junto com ela lá, acompanhar e ter uma fiscalização contundente e cobrar da OAB de Paraupebas atuação e fiscalização nas investigações e cobrando das autoridades uma resposta. Nós tivemos êxito nesse sentido, que foi elucidado, foi julgado, foi condenado e serviu como instrumento de luta, não só para a advocacia de Marabá, mas como de Paraupebas também, porque de Marabá saiu projetos pilotos para outras cidades daqui do Sul e Sudeste. Que são essa luta constante das mulheres. Isso vem há muitos anos, elas vêm atuando nos conselhos. Eu digo assim, elas não costumam atuar só no da mulher, esse jeitinho, mas outros conselhos municipais da pessoa com deficiência, doutora Aracélia, Doutora Uma política sempre intersetorial, Saúde né? isso, que é Isso. onde eu digo que nós saímos das comportas da advocacia e adentramos nas comportas dos interesses da sociedade. Porque hoje em Verdade. dia a gente vê que a sociedade ela tem acesso à informação, mas quando o acesso é direcionado de dentro da instituição para os campos da sociedade, escola, conselhos, a participação efetiva na sociedade, eu acho que isso já engrandece mais e fortalece mais o direito. Que é uma das propostas nossas, é essa, a reativação da comissão OAB na escola, designando advogados de forma voluntária para compor essa comissão, para justamente passarem palestras, levando ao conhecimento dos estudantes os direitos que estão consignados na Constituição, o direito de cidadania, toda uma gama de direitos de áreas diversas, para aquele jovem que, caso ele se interesse pelo exercício da advocacia, ele já, desde lá, ele já tem um pontapé inicial, e a OAB está presente por meio dessa comissão, que é isso que a gente pretende reativar. Essa pergunta do Igor foi fundamental, porque a partir desse eixo das mulheres, não é, Igor? A gente consegue ir adentrando em várias outras temáticas e conversando sobre várias perspectivas relacionadas a essa questão. Mas assim como eu lhe fiz a pergunta sobre o seu histórico, doutor Ismael, quero também dar oportunidade para a doutora Fanny se apresentar e a gente, o Igor, eu e toda a nossa audiência aqui do Cidade Atual Podcast, conhecer quem é a doutora Fanny, qual a sua área de atuação para que toda a nossa audiência a conheça melhor. Vinícius, eu estou em Marabá, tem mais de 24, 25 anos. Sou advogada, atuo há mais de 17 anos, há 17 anos exatamente, e atuo no direito trabalhista, previdenciário, direito civil, e estou na gestão atualmente por acreditar que na nossa sociedade precisa de uma OAB atuante, fortalecida. Os advogados, não só os mais antigos, quanto os mais novos, os chegados na advocacia, porque não são só jovens advogados, né? Nós temos advogados mais velhos atuando também, recém-chegados. Então, nós precisamos, eu acreditei, coloquei meu nome à disposição e coloquei o meu trabalho também, meu tempo, meu trabalho à disposição por acreditar nisso. Acreditar que a OAB pode sair fortalecida com a nossa gestão.
Doutora, ainda a senhora fez um adendo importante, que é justamente essa fundamental e importante comissão dos advogados que estão iniciando na carreira. A gente, eu e o Vinícius, que trabalhamos com meios de comunicação, temos fontes importantes no Poder Legislativo, Executivo e também na Ordem, e, sobretudo, alguns advogados mais experientes, doutor Ismael, que, claro, pediram reserva, têm reclamado atualmente dessa atuação da comissão do jovem advogado. Alguns acreditavam até que seria somente de jovens, mas como a senhora bem falou, é para os advogados que estão Elucidou, né? iniciando Essa dúvida a, que a gente tinha. a carreira, né? Eu gostaria de saber de vocês, eu vejo que no programa de propostas de vocês tem a proposta da monitoria profissional, o programa de ambientação desses novos profissionais que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Então, não vai ser uma gestão só de festa, de tardezinha, de nada. Vai ser realmente valorizando os profissionais que estão entrando nessa área. E assim como eu também já fui um jovem advogado, quando o bacharel em direito ele sai da faculdade, ele estuda 5 anos numa faculdade, ele sai com um diploma. Com esse diploma, ele tem que passar na prova da OAB. Passa na prova da OAB, a OAB o credencia a se tornar advogado. Ele inicia a carreira da advocacia. E como qualquer outro profissional, todo iniciante, ele precisa de um amparo dos mais experientes. Eu sempre costumo dizer, não existe jovem advogado e nem advogado veterano. Existem profissionais da advocacia. Obviamente, uns com mais experiência, e esse que está adentrando agora, ele precisa ser amparado. Ele precisa, até porque o papel da OAB não é só fiscalizar o exercício profissional, mas é cuidar do advogado, é cuidar recepcionando. Por exemplo, para ele iniciar a advocacia, ele precisa de um toque para exercer. E ele não é técnico de informática. Nós precisamos dar esse apoio para que ele possa manusear o PJE, o processo judicial eletrônico dos tribunais, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, e ele não sabe. Então, nós criamos está dentro dessa linha de propósito para acolhê-lo, para mostrar para ele uma forma de atuação da advocacia junto aos tribunais, por meio judicializando com processos, para atuação em questões de ética profissional, até porque a nossa profissão não é mercantilista, é uma profissão de meios, ou seja, quando o cliente te procura, ele não pode jamais dar o resultado, olha, 100% de certeza que nós vamos ganhar essa causa. Não, ele é de meios. Nós vamos fazer de tudo, com todas as teses jurídicas, todo o entendimento, todo o que ele aprendeu na faculdade, no exercício profissional, para conquistar o direito. Obviamente que terá outra parte no processo que vai se definir também, e lá, quando você procura a justiça, você quer a busca dessa justiça. E o advogado, a essencialidade dele para a cidadania está diretamente atrelada ao elo de ligação que ele faz do cidadão para com a justiça. E nesse exercício ele tem que agir com ética, profissionalismo, para justamente, e esse que está iniciando, ele precisa desse aporte de quem já está, para justamente ser acolhido e para lá ele adentrar no ramo do direito que ele mais tem afinidade, da qual ele aprendeu na faculdade. Portanto, essa é a intenção dessa proposta, justamente para acolher, mostrar para ele quais são os valores éticos e princípios institucionais que ele tem que seguir, para nesse exercício da advocacia, no trato com o seu cliente, porque é uma relação. Tanto é que essa relação ela é abarcada pelo sigilo profissional. Tudo que o cliente passa para o advogado, ele tem que guardar como sigiloso, que é para justamente ele, obviamente, que ele vai atentar contra outros interesses de outras pessoas. E para isso ele precisa confiar nesse profissional. E esse profissional ele tem que estar tecnicamente, eticamente e moralmente preparado para atuar na defesa desse cidadão. Ainda nessa linha de jovem advocacia, recentemente, eu vou direcionar essa pergunta, eu quero que primeiro a doutora Fanny comente conosco, sobre a criação da sala do coworking da advocacia no bairro Novo Horizonte. É um projeto que busca justamente incluir, não é, esses novos advogados, esses profissionais que estão iniciando a carreira e geralmente não têm um espaço físico, né, ou utiliza a sua casa, não tem como receber uma reunião, fazer uma reunião com o cliente, antes recorria a uma cafeteria, a uma lanchonete, agora profissionalizou mais e trouxe mais, vamos dizer, dignidade para esse advogado que vai ter um espaço. Eu queria que a doutora Fanny analisasse
essa sala do coworking da advocacia, se realmente cumpre a proposta de descentralizar a OAB, muito focada antes aqui na Folha 26, na Nova Marabá, agora vai até o núcleo Cidade Nova. Comente para a gente sobre a importância desse espaço. Realmente avança nessa proposta de incluir, de valorizar a jovem advocacia? Vinícius, em 2021, nós tínhamos esse projeto, essa proposta, esse projeto na nossa relação de propostas, né, no nosso projeto de gestão. E nós tivemos, foi já anterior, o doutor Ismael sabe, poderá nos dizer o ano, nós inauguramos uma sala na própria sede da UAB, que era para atender esse jovem que não tinha um escritório, né? Nós não tínhamos ainda avançado tanto no atendimento virtual, mas nós já tínhamos ali dentro da sede da UAB, aqui na Folha 26, nós já tínhamos uma sala que foi até batizada, foi inaugurada com o nome de doutora Rosana Prudente, tá? E esse projeto ele já existia. Nós só não tínhamos ainda o Foi recurso ampliado, né? de abrir em outro núcleo, tá? Realmente uma iniciativa que já veio da nossa gestão anterior, da gestão do Dr. Ismael anterior, e que foi colocada em prática, né? Mas a gente não tem nenhuma objeção que isso continue, inclusive nós queremos dar mais suporte. Nosso plano agora é dar mais suporte a esse advogado e não só deixar lá a sala. Nós temos aí um plano de mentoria, nós temos planos para retomada dos cursos de especialização, de atualização que eram feitos anteriormente. Nós tínhamos parceria com institutos do Maranhão, nós tínhamos institutos em Goiás que vinham dar mini cursos de atualização. E quem era beneficiado não era só o advogado em início de carreira. Todos os dias surgem novas leis, surgem novas emendas e tudo, o direito ele está sempre em movimento. Então, nós não podemos falar assim, eu sei tudo, eu atuo no direito do trabalho, eu sei tudo. Não, daqui a pouco sai uma lei, o Vinícius vai chegar para mim e falar, doutora, já saiu, está desatualizado. Então, eu tenho que estar trabalhando, atualizando. Então, não posso pegar, abrir uma sala, um coworking e deixar ele lá esquecido. Eu tenho que estar também oferecendo mentoria, essa situação que o doutor Ismael falou do token. Não adianta eu falar, abrir um coworking, mas eu não ensino, eu não ajudo o advogado. Lá para dar esse suporte. Senão vira um grande laboratório de informática, né? Mas ainda nessa área da estrutural, por que não fazer um projeto tão interessante como esse, de coworking, na sede da ordem, né? Aproveitar essas conquistas. Esse é um projeto piloto, na verdade, que quando nós fomos, parte da nossa gestão foi afastada, teve a pandemia. Nós saímos de um afastamento de uma eleição que, por questões políticas internas, fomos afastados por 3 meses, conseguimos retornar por meio da justiça, e quando a gente volta, a gente se depara com a pandemia, que foi justamente no bojo da pandemia. E com a questão do processo judicial eletrônico, criou-se a necessidade dos tribunais se adequarem para o atendimento virtual, todo mundo de sua casa, trabalhando de forma virtual. E aí que veio a questão do plano piloto, que é a questão de ter um espaço para o jovem advogado, para esse advogado de início de carreira, ter para atender o seu cliente e para fazer as audiências que até então eram virtuais. E lá nós tínhamos essa sala específica, que eu batizado de Rosana Prudente, e mais 2 pontos de computadores na outra sala, que é na sala de recepção, para o advogado, ele agendava e fazia sua audiência virtual em qualquer tribunal do Brasil. Câmera, sistema de som, para justamente de lá da OAB ele ter esse suporte proporcionado para a OAB. Eu costumo dizer que a OAB ela não cuida somente da fiscalização do advogado e da representação de prerrogativa em termos da advocacia, mas ela cuida também da saúde do advogado, que é um do nosso eixo de atuação, que é a É o atuação quinto eixo, né? isso, que é a saúde, que é o mais importante, até porque se afloraram muito nesse período da pandemia a questões psicológicas, tudo, e nós tínhamos na sede da OAB uma caixa de assistência em pleno funcionamento, com o clínico geral,
um odontólogo, um cardiologista, um fisioterapeuta e uma enfermeira preparados para atender o advogado e sua família, que era a famosa anuidade zero. A anuidade do advogado é R$ 900, mas ele estando em dia com a anuidade, ele poderia ter consulta com o médico clínico cardiologista de forma gratuita. Ele, o seu filho e a sua esposa, ou vice-versa. Não existe mais esse modelo? Infelizmente, o conhecimento que nós tivemos durante 2 anos e meio dessa atual gestão foi desativado. Equipamentos caríssimos da área de odontologia paralisados, eu não sei que estado está hoje, mas chegou a informação que reativaram. Não sei se foi agora recente. Mas é uma Mas- proposta da Mas chapa. é uma própria reativação e ampliação desse serviço que cuida efetivamente da saúde dos advogados. Doutor Ismael, aqui o primeiro eixo é com relação à sociedade. E aí você propõe aí a participação ampla da OAB nos conselhos municipais. Como se daria essa participação e em quais conselhos a OAB tem assento atualmente? Na época, desde a gestão de Haroldo Gaia também, que a gente deu continuidade a muitos projetos, aquilo que é uma conquista, é uma vitória, você não muda, você aperfeiçoa, você avança com ela. Como fazíamos isso? Eram mais de 25 comissões de advogados altamente qualificados e preparados para atuar em questões específicas da sociedade. Nós tínhamos a participação no conselho do CNBio, pessoa com deficiência, da saúde, direito do consumidor, da mulher, as principais, da criança e adolescente, vamos lembrando aí uma, Fânia, para justamente o advogado levar essa voz e participação junto aos órgãos públicos, porque, como eu disse, o advogado ele é o elo de ligação não só do cidadão para com a justiça, mas do cidadão para com os órgãos e instituições, porque, infelizmente, aqui no Brasil, tem coisas que só funcionam cobrando, e esse é o papel institucional da OAB no que tange à justiça social, cobrar dos órgãos públicos a efetividade dos serviços que funcionem plenamente e esse aporte de direitos de minorias, de direitos pautados justamente para a sociedade. E o senhor pretende, a chapa pretende retomar o programa OAB nas escolas. Isso, para justamente levar a advocacia, a pautas do direito para os estudantes, para quem sabe dali saiam futuros advogados e advogadas para a sociedade de Marabá. Doutora Fânia, a gente sabe da importância do PROCON na representação dos direitos dos consumidores. Marabá tem hoje um PROCON municipal, mas há queixas da sociedade, como nós estamos tratando desse eixo específico, com relação aos mais variados serviços, e aí eu vou ser bem específico em um, que é o líder, é o campeão de reclamações dos consumidores em Marabá, que é a questão do fornecimento de energia elétrica. A empresa Equatorial Energia, dados do próprio PROCON, repassados pela coordenadora Zélia Souza, indicam que a Equatorial é a empresa mais demandada no órgão. Há uma necessidade de trazer uma representação do PROCON estadual também para Marabá, para se somar a esse esforço e garantir que realmente os direitos dos consumidores sejam observados em Marabá, doutora? Vinícius, inclusive, nós temos que retificar alguma coisa nessas propostas, porque hoje nós temos uma representatividade do PROCON aqui, do PROCON estadual aqui em Marabá. E temos esses atendimentos, mas esse atendimento ele tem algumas deficiências. Tá? Ele falta, acho que tem só 2 servidores, tem um número de atendimentos específicos, e com relação direcionada à Equatorial, a OAB, como o doutor Ismael falou, a OAB ela tem o Meio de fiscalização. me falhou aqui, tem os meios de fiscalização e tem como atuar representando, tanto entrando com ações civis públicas, entrando. Inclusive, em Canaã dos Carajás, recentemente teve um resultado desse, né? Isso, nós já tivemos aqui em Marabá uma ação, infelizmente não teve tanta efetividade quanto o andamento do processo ele vinha andando, já para beneficiar a população, porém ficou meio 2014, Em retrospectiva, perdido, vocês conseguiriam explicar para a em gente como foi 2014, esse? o então vereador Guido, ele provocou a Comissão de Direito do Consumidor Da OAB? da OAB para justamente, porque na época era inúmeras reclamações. A mesma situação de 2014 se encontra hoje. O que a OAB fez? A OAB instruiu um pedido de providência
pediu a notificação, inclusive a Zélia, então procurador, então chefe do PROCON municipal, nos ajudou muito nisso. A gente oficiou para o PROCON e oficiou para o juizado para mandar as principais demandas dessa área. E eles incorporaram de forma significativa todos os números de denúncias atinentes à má prestação de serviço que havia na época, que hoje, infelizmente, há. O que a OAB fez? Encaminhou para o Conselho Seccional e aprovou uma ação civil pública para juizar contra a Equatorial. Até então era a A CELP. CELPA. Isso. E nisso a OAB ajuizou uma ação civil pública. Foram 17 pedidos liminares, sendo 15 deferidos pelo juiz federal. E desses 15, havia inúmeras irregularidades. Pico de energia, corte aos fins de semana, corte sem notificação, inscrição na SPC será sem notificação. O juiz concedeu a liminar e o processo vinha caminhando. Quando chegou em 2021, houve a sentença condenando a Equatorial em 500 mil a efeito de dano moral coletivo e com uma obrigação de apresentar um plano de gestão para sanar essas problemáticas que nós nos deparamos hoje, que inclusive de 2014 essa problemática vem. Que E esse nunca plano foi houve. apresentado, doutor? Infelizmente, houve um acordo pela atual gestão da OAB que perdeu o objeto, resumiu-se em 30 mil para a entidade carente e outros programas mais, mas isso aí acabou que perdeu o objeto da ação principal, que seria esse programa de gestão, esse programa de atuação para sanar essas problemáticas. E, infelizmente, nos deparamos hoje novamente com essas mesmas problemáticas, pico de energia, que é o caso, por exemplo, lá de Canaã, da qual a Justiça mandou bloquear mais de 100 milhões de reais por conta de prejuízo para a sociedade como um todo em Canaã. Doutor Ismael, Por doutora conta, Fanny. só pegar uma, por conta desse acordo que não foi, nós não ficamos satisfeitos como cidadãos, inclusive. Com a resolução, né? Eu não queria nem entrar nos detalhes, mas já pegando o gancho, Porque houve uma nós sentença, né? Como houve se uma deu esse acordo depois de uma sentença que obrigava a empresa a apresentar o plano? existiu esse acordo. Agora, o que eu queria mais dar enfoque é que, mesmo havendo esse acordo nessa ação, daqui para frente, a OAB ela está legitimada a ajuizar uma nova ação. Por Porque a quê? sociedade não fez Existe, acordo com a Equatorial, né? Aliás, tem existe, uma cobrança muito grande e existem insistente. as irregularidades que elas tornaram a ser perpetradas em face da sociedade. Eu sofro, você sofre. Várias vezes eu fico sem energia, todo mundo fica sem energia e é um bem essencial. Então, a OAB ela está, sim, legitimada a ajuizar uma nova ação, a brigar novamente pelo que é. Tomei conhecimento, inclusive, pelo meio de comunicação, que o Ministério Público está fazendo, já iniciou isso de fiscalização para justamente sanar essas problemáticas, porque afeta toda a sociedade de Marabá. Verdade. Doutor Ismael, doutora Fanny, Marabá também tem uma outra situação no quesito sociedade que tem, nos últimos tempos, principalmente, ganhado bastante relevo nas discussões, tanto na mídia quanto na política, que é a questão da regularização fundiária. Não é? Temos a questão do São Félix, o governador veio, houve ali aquele assinatura do decreto que torna a área de utilidade pública, né, para fins de desapropriação. Não se sabe se isso vai acontecer ou não, né? Agora, o São Miguel da Conquista, ali no núcleo Cidade Nova, também enfrenta a mesma situação. Como é a OAB, por exemplo, como nós estamos discutindo com esse viés, poderia atuar em demandas dessa natureza? Nesse caso aí, eu não tenho conhecimento dos autos do processo, mas há sim um papel social da OAB no sentido de intermediar as tratativas, as negociações, para justamente não adentrar viés político partidário nessas situações, que é uma questão delicada. É importante não só a OAB, a Defensoria Pública, o Ministério Público atuarem na defesa da sociedade, para justamente dirimir da melhor forma possível. Há direitos previstos, obviamente, o direito de propriedade, que é o que se discute, o direito dos moradores, que já estão ali há anos, e seria no caso de atuar intermediando, olhando de forma acessível a questão dos moradores,
tratando com os advogados dos proprietários dessas terras, entendeu? Para justamente chegar numa solução que beneficie não só os moradores, mas todas as partes, e tem esse papel de fiscalizador e atuação, que é um desses papéis que há no Ministério Público também. Daí que você vê a importância que é de nossa instituição, que ela vai para além das comportas da advocacia. A essencialidade da OAB é de suma importância porque, pela magnitude que é, aqui o município de Marabá, ele atende não só a Marabá, mas a 38 municípios. Por isso que, por exemplo, não sei se vocês se recordam, na época da pandemia, eu acredito que no Brasil, a OAB Marabá foi a única que criou um comitê de fiscalização dos hospitais de campanha, indo em loco, fiscalizando. Isso foi uma das que nós publicamos na época, atuamos, montamos uma comissão e fomos lá para o hospital para ver se estava assegurado, por exemplo, a área especial para os índios. E foi a pedido nosso, cobramos do governo do estado, lá no hospital de campanha, atendimento especializado, e para ver se os 100 leitos estavam ali, porque como são 38 municípios que Marabá atendia, desses 38, uma média de mais de 1.800.000 população. E o que nós constatamos? Que praticamente o hospital de campanha, o hospital regional, o hospital municipal atende mais cidadãos de fora do município, Sim, desses outros municípios vizinhos. verdade. Por isso que nós, quando começaram a falar em desativar, na época a gente cobrou do MP, o MP ajuizou uma ação para manter o hospital de campanha, porque ainda não estava sanada a questão do Covid e da pandemia na época. Então, essa é a magnitude de nossa instituição e é por isso que ela tem que estar preparada. Até porque, qual é o nosso projeto de OAB, Fortalece OAB Marabá 45? É fortalecimento institucional, representatividade da advocacia e do cidadão também, porque hoje a gente não vê mais. Infelizmente, se fechou, ficou somente na esfera da advocacia em si, mas é importante a sociedade compreender o papel institucional para além da advocacia, que é esse, dessas atuações em conjunto com os outros órgãos, participando de ações sociais voltadas para o cidadão, porque a OAB, muitas vezes, ela fala a voz das minorias. É isso que a gente precisa levantar e fortalecer direitos. Porque, infelizmente, no Brasil, eu bato nessa tecla, somente se conquista lutando. O senhor citou esse episódio do hospital de campanha, que à época a gestão teve êxito, né, em manter. Infelizmente, um dos principais problemas, o segundo, depois da saúde hoje em Marabé, é a questão do transporte público, um direito fundamental dos cidadãos, um direito ao meio, né, que dá acesso a outros direitos, enfim. E não se viu um protagonismo da ordem em ajuizar essa empresa, ou mesmo a prefeitura, o município que tem a responsabilidade do serviço, e tomara que a gestão que seja eleita encampe essa luta. Mas se eu quiser falar a respeito dessa problemática, e se tem alguma proposta também do transporte? Vai justamente de encontro aos interesses da sociedade, que esse é o papel da OAB a nível de sociedade. Nós precisamos de advogados de forma voluntária que atuem nessas comissões para justamente onde houver algum direito sendo violado, a OAB esteja lá por meio de profissionais capacitados da área para atuar. Por isso que a gente fala, cadê a OAB? Eu vi uma entrevista, inclusive, eu acho que num dos jornais, o atual vereador o Miguelito falou: cadê o AB para tratar dessa situação desses moradores na pauta anterior? E realmente a OAB tem que falar, nós temos que falar, em que pese atender. Nós, na época da gestão, até mesmo do Haroldo, que eu dei continuidade, nós chegamos ao ponto de, ao mesmo tempo, fazer uma parceria com a Prefeitura Municipal e ao ponto da iminência de ajuizar uma ação. Porque não é uma questão de quem está lá, não. É uma questão de governo. E de E direito. quem quer que esteja lá, vai ter que responder, vai ter que dar uma satisfação para a sociedade. Entendeu? Em que pese, nós também, quem for presidente da OAB está de passagem, mas cada um tem que colaborar de uma forma contundente, não só para a advocacia, mas para a sociedade. E como nós estamos ainda nesse ponto, Igor, antes de você fazer a sua pergunta sobre essa questão fundiária em Marabá, uma outra situação ocorreu lá no bairro Coca-Cola, né, a Nossa Senhora Aparecida, em que Inclusive, um advogado, né, foi. advogado se apresentou pro bono para atuar, no caso, em prol dos moradores não, dos poceiros da área, daquelas famílias que
entraram no imóvel e se estabeleceram ali. Estavam em litígio com o proprietário da área, que, claro, tinha o seu advogado também para representá-lo, mas um advogado se apresentou e voluntariamente atuou na causa dos poceiros naquela área. O tempo foi passando e a tensão foi aumentando ali naquela ocupação, até chegar ao ponto de um dia os seguranças contratados pelo proprietário da área avariarem o veículo desse Tentou advogado. agredi-lo. Houve agressões, não é, verbais, agressões físicas, né? Foram quase para as vias de fato naquela ocasião e não percebemos uma atuação da OAB. Não teve atuação No na OAB? conflito ali, a OAB sequer uma nota emitiu É. na ocasião. O que fazer diante disso, doutor Ismael? O que o senhor proporia caso o senhor Justamente. fosse o presidente da Infelizmente, OAB? por conta de falta de representatividade, que isso incomoda os profissionais da advocacia que se depara com situações como essa e toma a própria iniciativa. Por exemplo, nós tivemos recentemente um colega, doutor Fernando, que fez um protocolo no CNJ para acesso à ordem cronológica dos processos da Justiça Estadual. Iniciativas individuais de colegas advogados, justamente pela omissão institucional. É por isso que a gente debate e fala e cobra a representatividade da advocacia. Nossa chapa vem com esse lema: fortalece o OAB Marabá. Nós precisamos de uma instituição independente, de uma instituição autônoma e que proporcione para todo e qualquer advogado liberdade de livre convicção e escolha. E é essa liberdade, você observa, quando ele toma essa independência de buscar ir pro bono, ele é o quê? Rechaçado pela outra parte. E por isso que a OAB precisa voltar a ter esse papel atuante, contundente e combativa. Observe que é um combate incisivo no interesse coletivo da sociedade, não só da advocacia. Agora, primeiro, você precisa fazer o seu papel de casa. Primeiramente, você tem que se certificar que o advogado está sendo respeitado. Como é que se conquista isso? Por meio do diálogo com as instituições, por meio do diálogo com os órgãos públicos, parcerias. Obviamente que se esse diálogo não surtir efeito, aí você vai para o combate. Como? Adotando medidas administrativas contra a autoridade coatora, medida judicial de cunho dano moral coletivo e medida penal em termos de abuso de autoridade. Onde houver uma violação de prerrogativa dos advogados, e nesse caso aí não foi violação de prerrogativa, mas foi uma violação, um impedimento da atuação do advogado. Sim. Agora, a nossa OAB, ela tem que primar pela defesa da prerrogativa do advogado. Inclusive, eu queria que você esclarecesse para a gente, doutora Fanny, o que é a prerrogativa do advogado? A prerrogativa seria o meu direito de atuação perante os órgãos públicos. Nós tivemos aí um caso de repercussão nacional, foi da advogada lá de Acará, que ela teve o celular retirado Confiscado. da mão, ela foi agredida, foi detida, e diversos órgãos a gente vê que todos os dias advogados são preteridos na sua atuação. Nós chegamos, e às vezes, não só por sermos advogados, mas também por ser advogada e mulher, por ser advogada e ter uma atuação, seja em qualquer área, em delegacia, justiça do trabalho, justiça comum, em qualquer órgão, nós vemos servidores impedindo os advogados de atuar. E onde o advogado estiver agindo dentro do que rege o nosso regulamento, a advocacia ela tem que ir lá e defender o advogado. O advogado, se ele estiver atuando, está tudo correto, não foi ele quem chegou gritando, porque a gente também tem que fazer, né, aquilo que está correto. Sim. Eu vou chegar Dizem muito que a OAB Eu é costumo- corporativista e vai Não, defender o advogado, mesmo que ele esteja Ó, errado. funciona Não, assim. não é bem assim. É uma lei federal que assegura liberdade de atuação profissional no exercício do Ministério Privado do É o advogado. Estatuto da OAB, né? Isso. E é uma lei federal, 8.906. Ou seja, ali tem uma leque de direitos e deveres do advogado no exercício profissional, certo? Eu costumo comparar o advogado com o próprio profissional jornalista. Quando ele está atuando, ele está blindado pelos seus direitos enquanto profissional. Por quê? Porque ele vai atrás dos fatos
para apresentar a verdade para a sociedade. E o advogado é mais ou menos isso, ele vai atrás, ele tem um cliente e vai atrás do direito do cliente. E para isso, obviamente que ele atinge interesses da outra parte, obviamente. E nisso, ele muitas vezes ele é violado. E até mesmo, nós temos principais violadores, órgãos públicos, agentes públicos, que para isso querem assegurar o seu serviço, mas só que a segurança, eles querem preterir o serviço do advogado, que está na lei que o advogado tem munus público. O que é o munus público? É essa atuação para o público. Ele precisa estar com a sua independência, sua autonomia para atuar, para falar aquilo que tem que ser dito numa mesa de audiência, dialogando tudo dentro da lei e dos conformes. E nisso a OAB, ela não só defende o advogado com relação a isso, mas também ela fiscaliza, que ele não pode também ter os limites legais estabelecidos em lei. Doutor Ismael, doutora, falando do aspecto político dessa disputa, né? Eu, como cientista social, nós somos seres políticos e não Verdade. deixa de ter esse aspecto. A sua chapa chama atenção por receber o apoio de advogados experientes, renomados, que apoiaram outrora a atual chapa que está na atual gestão. Como o senhor enxerga essas adesões, e como o senhor. Por que o senhor acredita que o Sávio Barreto é o melhor candidato a nível de Estado? Por que o senhor defende a chapa composta por ele? Primeiro, porque o sentimento do advogado paraense é o da renovação. O grupo que está à frente da OAB em Belém está há mais de 20 anos, já não tem mais nem o que propor, já não tem mais nem o que concretizar, e tudo que eles colocam no papel não vai para a prática. Tem advogado que costuma até brincar com a questão, existe uma OAB de Instagram e Facebook e uma OAB da vida real, Há mais de 20 anos, há doutor? mais de 20 anos. Significa dizer, então, que na sua gestão, nas suas candidaturas anteriores, o senhor apoiou a chapa? Apoiamos isso, a gente faz até a meia-culpa para isso, mas era um projeto na época que a gente acreditava. Quando a gente verifica que há um desvirtuamento, nós saímos. Que é exatamente isso que aconteceu com esses advogados, que eles acreditaram em algo que foi prometido, e quando isso não ocorreu, saíram e estão apoiando uma renovação, que é o Sávio com a Brenda em Belém. O sentimento foi de renovação, é o sentimento de melhorias para a advocacia, porque na prática nós não estamos enxergando isso, nós não conseguimos ver, nós somos desrespeitados no dia a dia da profissão, advogados sendo maltratados, violentados fisicamente, nós não podemos permitir isso, por isso que a OAB ela precisa estar forte, combativa, para combater isso e fortalecer. Imagine você, nós estamos dentro, eu enxergo isso, a advocacia dentro de um navio muito grande, que é a OAB. Se esse navio afundar, vai todo mundo junto. Nós precisamos mudar. O sentimento de mudança em Belém é muito grande, a advocacia em peso. Porque Tem uma célebre foto na frente da Assembleia Legislativa, na escadaria, né? Lotado justamente de. o sentimento de mudança, porque o que está no dia a dia, o advogado ele não tem sido recebido por magistrados nos gabinetes. É uma dificuldade tremenda para você ser atendido, até por servidores, entendeu? Nós precisamos mudar isso. E muda-se isso mudando-se quem está à frente. Porque a OAB ela pode ser uma força, uma instituição muito forte. Mas se quem estiver à frente não tiver esse condão de combativo, não terá uma instituição forte. Bom, doutora, eu também gostaria que a senhora avaliasse essa adesão, sobretudo de advogados com mais experiência, né, que estão há mais tempo na profissão e que outrora apoiaram a atual gestão da ordem e agora aderem essa chapa liderada pelo doutor Ismael. Bom, aqui, como eu já falei, a gente não tem diferenciação de advogados jovens ou advogados mais antigos. Nós somos todos advogados. E o advogado ele é livre para avaliar as propostas, para avaliar a gestão, para avaliar os perfis dos integrantes da chapa. E nós ficamos muito felizes com a adesão de vários colegas. Nós somos hoje 1.300 advogados em Marabá e temos dos mais diversos apoios. A gente que esteve do outro lado por questões pessoais e hoje está do nosso lado. Então, nós estamos muito receptivos, nossa chapa é uma chapa muito plural. E no final,
não seremos gestão só de quem votou na nossa chapa. Nós seremos a gestão dos advogados que atuam em Marabá. E como que está aí a composição da chapa, abrigando esses advogados que recém entraram na OAB, doutor Olha, Ismael? com a redução da cláusula de barreira, que era mais de 5 anos que podia compor toda a chapa, o conselho, que é composto por 18 colegas, foi reduzido para mais de 3 anos. Aí nós conseguimos unir a experiência dos veteranos com essa força de renovação dos jovens advogados, colegas que estão em início de carreira, que estão mais de 3 anos na advocacia, trazendo demandas assim muito boa e produtiva para uma melhoria de uma instituição, para o fortalecimento não só do exercício profissional, mas da advocacia como um todo e esse fortalecimento da nossa instituição, que é o que a gente está padecendo muito, essas inúmeras faltas de representatividade em causas sensíveis da sociedade, em causas sensíveis dos advogados, no dia a dia profissional. O grande calcanhar de Aquiles hoje da advocacia, que aí está o advogado de início de carreira e o advogado veterano, chama-se morosidade do judiciário. O papel do advogado está consignado no artigo 133 da Constituição, que o advogado é essencial à administração da justiça. Ocorre que a justiça não tem ouvido a instituição, não tem ouvido a voz da advocacia nessas demandas, nessas atuações institucionais dos órgãos públicos. E justamente por não estar sendo ouvida é que nós estamos padecendo e esse grande problema que a morosidade não tem tido solução efetiva para que o advogado possa exercer a advocacia com plenitude. Doutora Fanny, como você avalia o processo eleitoral até então? Vai acontecer a eleição no dia 18 de novembro. Ainda tem um prazo, se é pequeno ou grande, eu quero que você explique para a gente aí como que estão aí as expectativas com relação a essa eleição. Você espera um pleito tranquilo ou está sendo intenso, tal como foi o último pleito que eu posso dizer que eu acompanhei? Vinícius, a nossa expectativa é que seja um pleito tranquilo. Nós temos uma chapa muito propositiva, tá? Muito plural, como eu acabei de falar, e esperamos que o advogado ele analise as propostas, analise o perfil da chapa, o perfil da gestão, o perfil do que nós tínhamos antes, do que nós deixamos de ter e das propostas do que teremos. Então, o meu pedido pessoal e o nosso pedido como chapa, nós pedimos encarecidamente aos advogados que eles analisem as propostas. E a nossa expectativa é que seja muito tranquilo e que a OAB saia bem fortalecida. Doutor Ismael, doutora, nós caminhamos para os últimos 7 minutos da nossa entrevista. Doutor Ismael, uma última pergunta, além de agradecer, claro, a presença, um debate muito propositivo, não só a categoria, mas toda a sociedade. Não é todos os advogados de Marabá que estão inscritos na ordem que estão aptos a votar. Quem está apto a votar, o senhor pode fazer o seu pedido de voto aos colegas que lhe assistem, fique à vontade. Aos colegas de início da advocacia, pergunte para os colegas que vocês têm conhecimento que são veteranos, como a OAB era, o que a OAB se tornou e o que você pretende para a advocacia. Pois, se a nossa proposta, se pergunte por que fortalece a OAB Marabá, que aí você terá inúmeras respostas, porque a OAB que eu conheço e a OAB que eu desejo é uma OAB combativa, que esteja e defenda o advogado, não só o advogado, mas a sociedade como um todo. E para isso, nós precisamos fortalecer a nossa instituição. Procure saber o que nós tínhamos antes sobre a Caixa de Assistência, sobre a atuação contundente de 10 advogados quando um advogado era maltratado numa delegacia, a comissão de prerrogativa estava lá, os 5, 10 advogados defendendo o advogado para que ele tenha o pleno exercício da profissão defendido e respaldado pela instituição, que é isso que nós queremos. Nós sobrevivemos por meio de honorários. Se pergunte se o judiciário está respondendo, se está ouvindo a advocacia para a melhoria da estrutura. Nós tivemos uma elevação de terceira instância agora recente no papel, mas foi uma conquista? Foi, mas nós precisamos dessa estrutura
para melhorias com novos servidores, novos juízes, para atender essa demanda. São 3 varas cíveis com mais de 10 mil processos. É humanamente impossível atender essa demanda com a estrutura que tem hoje. Nós precisamos, primeiramente, de melhoria de estrutura. E o tribunal tem recursos para isso. As nossas custas processuais que concorrem com os honorários da advocacia, elas são as mais caras do Brasil para ajuizar uma ação. Então, nós precisamos debater sobre isso, sobre melhoria da advocacia. Procure saber quem são os candidatos. Tudo para que você tenha um exercício profissional pleno. Você tenha uma instituição combativa, forte e independente. Quem tem que mandar na OAB são os advogados, não o externo. Doutora Fanny, suas considerações finais aqui do nosso Cidade Atual Podcast, agradecendo pela sua presença também. Vinícius, eu agradeço o convite de vocês, reitero a minha admiração, né? Sei que ela é eterna e muito prazer em te conhecer Obrigado. pessoalmente, tá? E eu me volto aos nossos colegas advogados, que não só os jovens, não só os veteranos, todos os advogados, todos somos advogados. Reitero o pedido que analisem as propostas, analisem o perfil dos integrantes da chapa, analisem como era antes, como a gente está hoje, e as proposituras de agora em diante, como a gente deseja que a OAB seja, como eu vou fazer como advogado para que ela seja como eu quero. E Vinícius, eu quero agradecer também. Claro, ainda temos tempo, Agradecer, por favor. conhecendo os dois ao mesmo tempo, né? Eu não conhecia pessoalmente, mas eu quero agradecer o convite e espero que a outra chapa também esteja aqui apresentando Já suas confirmaram, propostas. no Isso, próximo episódio. perfeito, que é isso que prevê o regulamento da OAB da eleição, que é para todo mundo participar. E é importante se tivesse até mesmo, fosse possível, um debate entre as chapas, né? Quem sabe, né? Vamos Isso, avaliar. quem O sabe, senhor porque está, então, nos chamando para o debate, convidando. eu vi E aqui, ele é claro, especialista né, em debate, eu vi viu? aqui a Não, na atuação. verdade, eu já estou interessado já em fazer esse Eu vi. debate. Vamos Se eu avaliar. estou vi. sendo provocado a fazer o Parabéns debate, pelo debate da gestão municipal, que só quem se engrandeceu Fez foi o a sociedade, diferencial. fez o Verdade. diferencial. A diferencial sociedade de incrível. Marabá que doutora Fanny agradece. esteve E presente. assim como eu comparo a profissão do advogado, eu comparo a profissão do jornalista, que ele precisa ter independência, autonomia, liberdade de levar, ir até o fato e levar para a sociedade a verdade, que é isso que nós queremos, que é a transparência em si. Então, Doutor, a gente ainda tem né? alguns. Vamos analisar, uma ótima Vamos ao pedido, proposta. claro. Vamos conversar com outra chapa. Já Perfeito. vimos que temos um aceite dessa parte. Mas nós temos ainda 3 minutos que eu queria que o senhor falasse quem está apto, qual é o seu número, o sim, número sim. da chapa estadual. Perfeito. Bem lembrado, isso é muito importante. A nossa chapa é Fortalece OAB Marabá, número 45, composta por advogados que atuam de forma contundente na defesa da advocacia, na defesa da instituição e na defesa da A sociedade. escolha do número tem algum motivo, doutor? É de acordo Você com a escolhe ordem. aleatório? Não. É sorteio? É de acordo com a Sorteio? ordem do protocolo. Começa Ah, tá. pelo número 10. Aham. Quem protocolar primeiro tem um 10. E assim vai pela ordem de protocolo, o número de chapas. São várias chapas, são 28 subseções. Inclusive a OAB Pará também está eleição Qual a é o nível número do estadual. Sapa Barreto? Do SAV é o número 15, em Belém, é o número da renovação. Em Marabá? E em Marabá, 45. Renova e fortalece a OAB. Isso que é importante para a advocacia, para a sociedade, que só quem ganha no final é a sociedade, é o cidadão e é a cidadania e a democracia. O advogado é essencial à administração da justiça, dos direitos humanos, da ordem social, da democracia. A nossa sociedade, nós precisamos conquistar novos direitos para que a gente possa viver em paz e harmonia em sociedade. Muito bom. Foi um ótimo bate-papo, não é, Igor? Agradecer a sua presença Obrigado à aqui. nossa audiência, aos nossos Verdade. convidados. Obrigado Né? também No aos próximo programa temos a outra chapa. É verdade. Você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Você que é a principal peça dessa conversa. Se você ainda não é inscrito do canal Cidade Atual, Portal e Podcast no YouTube, nós já estamos com mais de 50 mil inscritos. O maior da região em É o número de maior inscritos. podcast da região. Parabéns. E nós agradecemos muito a você que faz do Cidade Atual Podcast realmente forte e atrativo, né, para a E região. lembrando que a gente não encerrou as entrevistas com os vereadores eleitos, né? A gente Verdade. priorizou esse momento da UAB, que tem uma relevância super importante para a nossa região, É em Marabá, mas retornaremos com os vereadores eleitos. Voltaremos no próximo episódio, nós vamos trazer aqui o Dr. Rodrigo Botelho, a doutora Joana Lima, que são da chapa que está concorrendo também à diretoria
da OAB Marabá. Então, já fica ligado aqui no canal Cidade Atual Podcast, ativa o sininho de notificações para você não perder esse outro podcast que também vai ser exclusivo aqui para vocês. Nosso forte abraço, vamos para a câmera principal e até o próximo programa. Tchau, tchau.